Nessa videoaula de Introdução à Modelagem de Processos com BPMN e Visage, vamos estudar tokens. Vamos estudar agora o conceito de tokens. Tokens é um conceito abstrato que eu vou passar para vocês nesse vídeo, utilizando esse exemplo de um fluxo bem simplificado de um processo de concurso público. A representação do token nesse slide se dá por essa bolinha vermelha. Detalhe, ele não é um elemento visual no nosso fluxo, tá? Eu estou optando por utilizar esse recurso de criar uma bolinha vermelha para poder explicar para vocês o comportamento de um token dentro do nosso processo. Como que as instâncias ativas ou os tokens funcionam dentro de um processo. Então, para isso, a gente vai utilizar esse exemplo do concurso público. Então, vamos utilizar a ideia de um único concurso público, que está sendo representada por essa bolinha vermelha, que é o token. Então, na primeira tarefa, que é divulgar concurso, a gente tem uma única instância ativa, um único token caminhando pelo nosso processo. Depois dessa tarefa concluída, o que vai ocorrer com esse token? Ele vai sair da tarefa divulgar concurso, porque ela terminou, e vai para a tarefa realizar a inscrição. Nesse momento, o comportamento de token vai modificar um pouco. Por quê? O realizar a inscrição, ele não é uma tarefa única. Ele é uma tarefa que vai ser executada diversas vezes, conforme a quantidade de pessoas que vão se inscrever no concurso público. Certo? Então, a gente tem um único token ali que representa uma única execução de inscrição, mas, dado o momento, pode aparecer uma segunda pessoa se inscrevendo. Então, esse raciocínio vai nos ajudar a mapear um processo mais próximo do que ocorre na realidade. Nesse momento, depois que a tarefa realizar a inscrição estiver encerrada, a gente pode ter N instâncias ativas dentro do nosso processo. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é que a gente não vai pensar exclusivamente mais na tarefa como uma coisa única, fechadinha, que você realiza a inscrição e vai para a próxima, corrige provas e vai para a próxima tarefa. Não, a gente tem que pensar também no comportamento de dentro dessa tarefa. Quantas vezes ela vai ser executada, se vai ser executada simultaneamente várias vezes, se não, ela é executada uma vez só, ou se ela fica em loop. Então, todas essas questões a gente tem que considerar quando a gente for mapear um fluxo utilizando BPMN. Então, continuando o exemplo aqui para a gente entender. Percebem que o token aqui no realizar a inscrição, ele está sendo executado de forma sequencial. Então, uma pessoa executa a inscrição, depois aparece uma segunda pessoa para realizar a inscrição e uma terceira pessoa realiza a inscrição. Então, ela foi repetindo de forma sequencial, certo? Então, ela foi gerando vários tokens sequencialmente. Já a tarefa realizar prova, o comportamento é diferente, porque todas as instâncias ativas, todas as pessoas que se candidataram, que são, nesse caso aqui, são instâncias dentro do nosso processo, eles vão realizar a atividade de realizar prova simultaneamente. Então, nesse momento, essas três instâncias ativas executarão a tarefa realizar prova em paralelo. Então, o comportamento do realizar prova vai modificar em relação ao realizar a inscrição. Então, são dois comportamentos completamente diferentes. E, de novo, eu friso para vocês, a gente tem que levar isso em consideração quando estiver desenhando nosso processo, para que ele represente melhor a realidade. Então, vamos para o próximo. Realizada a prova, as nossas instâncias ativas percorrem mais um passo, seguindo o fluxo de sequência, para o corrigir prova. E como corrigir prova ocorre? Novamente, de forma sequencial. Então, a gente vai ter a correção da primeira prova, a correção da segunda prova e a correção da terceira prova. Então, reparem que quando a tarefa corrigir provas terminar, a gente vai ter essa seguinte situação dentro do nosso processo. Vamos ter uma instância ativa lá no receber comunicado que foi eliminado, e teremos duas instâncias ativas lá em cima no convocar candidato.
Então reparem nesse momento que a gente não está mais analisando o processo de forma linear e única. O processo só vai para o caminho do candidato eliminado, ou o processo só vai para o caminho do candidato aprovado. Não, a gente tem que pensar como o processo vai ser executado como um todo. Então ele pode sim, dentro do processo de concurso público, ter instâncias seguindo caminhos diferentes. Dependendo do processo, dependendo como a lógica do seu processo for construída, uma instância ativa pode interferir na execução de outras instâncias ativas que estão em outros pontos do seu processo. Então é importante a gente pensar e ter isso em mente. A gente pode ter, em dado momento do nosso processo, várias instâncias ativas, como esse exemplo aqui. E por fim, a gente vai ter status finais da seguinte forma: um candidato eliminado e 2 candidatos aprovados. Então, de forma bem resumida e objetiva, o conceito de token é esse. Perfeito?